Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou dar uma dica de 5 filmes para quem está no processo de despertar de consciência, expansão da consciência, despertar espiritual. Nesse filme aqui, vocês vão ter ali acesso a várias coisas que vocês vão ouvir, um coach, um mentor ou outro dizendo, algum livro ou outro. Então esses filmes são muito interessantes para assistir quem está nesse começo de despertar de consciência. Um dos filmes, gente, como assim, até meio óbvio, claro, para algumas pessoas, outras ainda não assistiram, que é o filme O Segredo. É o filme baseado neste livro, tá? O filme O Segredo, ele foi lançado em 2008, né? E esse filme, ele é muito interessante porque ele fala quase tudo que está aqui no livro, né? Lógico que o filme é um resumo. E o filme O Segredo, eu indico muito que vocês assistam para vocês terem ali aquela primeira ideia do que é a lei da atração, do que são as leis herméticas do universo, como que funciona, como que o universo funciona. Então, assim, tanto o livro como o filme O Segredo, hoje em dia eu considero muito assim, é 5% de tudo, de todo o estudo da mecânica quântica, física quântica, lei da atração, leis herméticas. Depois vocês vão aprofundando, vocês vão vendo que a teia ali é muito maior, sabe? De conhecimento. E então esse livro eu considero assim, o filme, né, o segredo, o filme, o livro, eu considero assim 5%. É o começo de tudo. Para quem está começando, é legal assistir para você saber o básico de tudo. Eu considero como o básico de tudo. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre esse livro. Eu tenho algumas coisas para falar que nem todo mundo fala. E o interessante, assim, que esse livro, O Segredo, ele só não é completo porque talvez a Rhonda Byrne, que escreveu esse livro, talvez ela não tivesse autorização espiritual para entrar, se aprofundar tanto e chocar tanto o mundo, né? Porque assim, a lei da atração, os conhecimentos das leis do universo, gente, sempre esteve aí. Os Estados Unidos tem pessoas que já conhecem isso há mais de 100 anos, há muito tempo. Por isso os Estados Unidos é tão próspero, por isso tem as sociedades ocultas, como a maçonaria, que é tão forte nos Estados Unidos, os Illuminati. Por que oculto? Porque eles conhecem todos os segredos do universo, né? Não é que eles fazem, meu Deus, essas conspirações, tem um monte de coisa ruim. Não, é que eles conhecem todos os segredos do universo, não só o que a gente vê aqui, a astrologia, a ciência. Não, eles conhecem as leis do universo. É por isso que eles são tão prósperos, né? Então assistam o filme O Segredo para vocês entenderem onde vocês estão entrando. O segundo filme que eu recomendo é um documentário, na verdade, que chama Quem Somos Nós. O Quem Somos Nós, ele já entra mais na parte ali de todas as leis que regem o universo, né? O Segredo, ele fala um pouco mais assim da lei da atração, né? Ele só não é completo, o Segredo, porque a Esther Hicks, do Abraham Hicks, foi tirada do filme. E aí eu acho que seria um pouco mais completo por causa dos ensinamentos que eles têm, né? Que não é só o pensamento, é o sentimento também, é estar no momento presente, é o bem-estar, é jogar pedido para o Vortex, enfim. Vocês vão aprender tudo isso para quem está começando a despertar de consciência. Então assistam o segundo filme, Quem Somos Nós. Eu acho esse documentário muito interessante, que você vai perceber que tudo é energia, tudo que você vibra, você atrai. Vocês vão entender essa parte. Eu não vou contar muito do filme para não perder a graça, né? Até porque é um documentário, então não tem sentido eu contar tudo aqui, vocês têm que assistir. O terceiro, que eu acho muito interessante de assistir, mas quase ninguém cita mais esse filme, é o Profecia Celestina. O Profecia Celestina, até cheguei a ver ele novamente recentemente, depois que eu tive meu despertar de consciência. E o maior insight que eu tive naquele filme é sobre você manter a sua energia elevada. Vocês vão entender o porquê no filme. O manter a energia elevada.
para você se manter assim uma imunidade mental e vibracional diante das circunstâncias, né? E tem até uma cena do filme, não lembro se é mais no final, que eles estão ali na floresta. Esse filme ele foi todo gravado na floresta do Peru, né? É um filme americano, mas foi gravado no Peru. E eles estão ali no meio da floresta procurando a saída e tal, e eles se perdem, né? Todo o grupo ali do filme. Eu não vou contar todo o filme para vocês para não perder a graça, até porque não é um filme tão longo. E eles se perdem na floresta e um deles ali fala assim: mantenha a vibração elevada. Por quê? Porque tem a polícia local está perseguindo eles por estarem mexendo onde não devia, de uns ensinamentos ancestrais da floresta, do Peru, que estava ali meio oculto, então eles estavam mexendo nisso. E eles estavam sendo perseguidos ali na floresta, tentando fugir pela floresta, o grupo, né? E aí um deles fala assim: não sinta medo, porque os caras estavam chegando armados assim para pegar eles e sequestrar, né? E eles eram americanos, né? E aí um dos grupos fala assim: mantenha a vibração de vocês elevada, não sinta medo, porque na hora que se vocês sentirem medo, aí vocês vão ficar visíveis para o mal, entende? Olha só, gente, como isso está muito ligado aqui ao que está acontecendo agora, pandemia. E aí ele fala: se vocês manterem a vibração elevada, né, na gratidão, no amor, na autoconfiança, eles não vão enxergar vocês aqui na floresta. E aí depois se entende que aquele um deles do grupo ali que estava falando isso para eles, ele estava ali, né, junto com aquelas pessoas, mas ele na verdade já tinha desencarnado, né? Ele tava ali só o espírito junto com eles ali, e ele tava vendo a aura deles. Ele falou: isso, mantém a aura, a vibração elevada, para manter sua aura elevada, que é para esses caras, eles não vão enxergar vocês se vocês se manterem elevados com a vibração boa, né? Ou seja, aquela invasão, né, como um vírus, não ia afetar eles. Mas se vocês sentirem medo, eles vão enxergar vocês vão entrar em ressonância com eles. E aí realmente eles sentem muito medo, assim, porque, cara, eles estão ali no Peru, eles são americanos, eles não são dali. E os caras armados para sequestrar eles, para esconder eles num lugar lá, sei lá o que ia fazer com eles. Eles começam a sentir muito medo. E aí, no que eles sentem medo, realmente os caras enxergam eles. Se eles tivessem mantido uma vibração elevada, eles iam passar por outro lugar, tipo, a energia não ia entrar em ressonância. E vocês vão ver uma outra cena também, que um deles ali tenta chavecar uma menina ali bonitinha, e só que ele chega tão em cima dela, sabe, que ela sente a energia, tipo, nossa, que pessoa controladora, sabe, e a menina sai de perto do cara, e uma outra moça que vê a aura também, ela falou assim: mas por quê? Olha o que você estava vibrando quando você chegou perto dela, você queria controlar ela, né, porque você gostou dela, você foi em cima. Então é muito interessante esse filme Profecia Celestina, vocês vão entender sobre, vocês vão perceber no filme sobre o que eu tô falando, sobre energia e tudo, sobre manter a sua vibração elevada, seu chakra. E aí o filme também Matrix. Por que o Matrix, gente? Vocês vão ouvir muito, para quem está no processo de despertar espiritual, expansão da consciência, vocês vão ouvir muitos mentores, muitos coaches, muitas pessoas falando que no filme Matrix, né, que mostra, né, quando você está dentro da Matrix, fazendo parte da Matrix totalmente, né, vou fazer depois um vídeo falando sobre isso, sobre despertar de consciência, que você sai da Matrix, você expande a sua consciência, tudo se descortina e você começa a entender que, meu Deus, tudo que eu vivia era uma ilusão, é tudo um jogo que já vem, né, de muito tempo aí, 2000 anos para cá, e que é tudo, a igreja, as religiões, a política, as indústrias farmacêuticas, é tudo um grande jogo que a gente vai entrando nessa, e a gente se identifica tanto com o avatar aqui, com o nosso corpo, que a gente começa a não perceber, a gente acha que tudo isso é muito normal, né? Então o filme Matrix tem uma cena que é muito famosa para quem está nesse processo de despertar, que ele fala assim: você quer a bala vermelha do conhecimento, e aí você vai entender todos os mistérios do universo, o que você nunca entendeu antes,
Ou você quer tomar bala azul e continuar nessa sua vidinha medíocre, vivendo como você sempre viveu, sem entender nada, como a coisa funciona, né? E aí ele decide tomar a bala do conhecimento, e que é o que? O despertar de consciência, que tudo se descortina. Ele começa a entender as leis do universo, começa a entender como tudo funciona, né? E esse filme é muito interessante para vocês entenderem por que a gente usa tanto esse termo para quem estuda física quântica, mecânica quântica, lei da atração, por que a gente usa tanto sair da Matrix, que é você viver aqui no jogo da Matrix, mas você não ser totalmente da Matrix, você ter o conhecimento das coisas, você saber como tudo funciona, sabe? E o outro filme que eu gostaria de falar também, que é um pouco alinhado também do que tanto se fala, que é o filme Avatar, para vocês entenderem por quê, né, que a gente fala Avatar também, para quem está nesse processo de conhecimento, de estudar a lei da atração, física quântica, leis herméticas, que às vezes a gente fala assim, um avatar, a pessoa se identifica tanto com esse avatar, que é o nosso corpo físico aqui na terceira, quarta dimensão, que a gente se esquece que nós somos seres espirituais numa experiência humana, né? Então, nós somos conectados com Deus, né? Nós não somos totalmente esse avatar aqui. Então, o filme Avatar, gente, parece besteira, mas ele também é legal para quem está no começo do despertar de consciência, para você começar a entender também certas coisas. Esses filmes não foram feitos à toa, gente. Eles foram inspirados por pessoas que conhecem as leis do universo, conhecem tudo, né? Então, esses 5 filmes são um dos filmes que eu indico assim para vocês assistirem. Peguem esses dias aí de quarentena. No Brasil vai começar agora a época de inverno, então assim, pegar para assistir esses filmes, que também faz parte aí não só os livros, tá? Depois eu vou falar também sobre os livros que eu li no meu processo de despertar, 50 livros. E quem foram os meus mentores, que eu considero como mentores, né? Meus coaches, meus mentores que me ajudaram nesse processo de despertar. Eu conheci a lei da atração, as leis herméticas, comecei a estudar sobre isso em 2009, mas eu não despertei porque eu não estava preparada naquela época, eu estava totalmente na Matrix, eu achava que isso tudo era muito papo de autoajuda, olha só como são as coisas. Mas, gente, é aquela frase que Steve Jobs sempre dizia, que eu gosto bastante, que ele fala assim: faça as suas coisas sabendo que um dia os pontos vão se ligar, um dia você vai olhar para trás e você vai entender o porquê de tudo, sabe? E hoje 2020, eu comecei um processo de primeiro eu tive um despertar espiritual em Lisboa, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, como tudo começou. E depois eu tive uma expansão de consciência, um despertar de consciência, e aí eu entrei no jogo assim, eu falei, eu quero estudar isso, eu quero me dedicar, eu quero expandir cada vez mais, assim. Eu estudei, gente, só em 2009, eu acho que 3.000 horas, passou de 3.000 horas, eu tenho até anotado todas as palestras que eu assisti, todos os coaches, todos os livros que eu li, mais de 3.000 horas, assim, eu me dediquei totalmente. Falei, bom, agora que descortinou, agora eu entrei no jogo, agora eu quero entender tudo, sabe? Então, gente, se dediquem, estudem, peguem livros ligados que as pessoas indicam aqui, não só ligado à lei da atração, à física quântica, mecânica quântica, mas também a desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística. Leiam livros. Depois eu estou criando um novo blog. Eu já tinha um blog de viagem, mas agora eu vou criar um blog só sobre despertar de consciência. Eu vou colocar lá todos os livros que eu li. Vou fazer um vídeo também como gratidão a todos os mentores que me ajudaram, que estão aqui no Instagram, no YouTube, que são conhecidos por vocês, muitos deles, e como gratidão a todos eles por todo o ensinamento que me passaram, continuam me passando, porque eu não parei, não vou parar de estudar. E todos eles também falam a mesma coisa, que eles nunca param de estudar, nunca param de ler, nunca param de se desenvolver. Então, gente, vocês vão ver que é um caminho sem volta, mas delicioso. Você vai ver que vocês vão se sentir muito melhores. A gente começa a se controlar muito, muitas coisas, a gente começa a se ponderar muito. Eu mudei muito depois de tudo isso. Eu não sou mais a mesma pessoa de 1 ano, 2 anos atrás. E, enfim, tá? Aqui são as dicas dos 5 filmes que eu acho que vocês que estão nesse processo de despertar de consciência, expansão,
deveriam assistir para começar a entrar um pouquinho no jogo, sabe? Começar a entender como uma coisa funciona do começo. Não adianta também comprar livros tão difíceis, pagar cursos tão difíceis se vocês de repente não estão nem preparados para essa informação, né? Um dia os pontos vão se ligar, eu falo. Eu fui chamada a um despertar há 10 anos atrás, eu não despertei, eu estava totalmente na Matrix, trabalho, dinheiro, carro, namorado. Eu via isso como assim, eu achava erroneamente que lei da atração não era uma lei do universo, eu achava que era uma técnica de autoajuda. E eu falava, isso sabe, nossa, eu não tenho tempo para ler isso agora. Só que o meu eu superior continuou insistindo em mim, né? E hoje eu vejo que, assim, teria sido muito bom para minha vida em vários aspectos. Até depois eu vou contar isso num vídeo para vocês entenderem por que os pontos se ligaram depois, o que eu precisava ter despertado em 2009. Inclusive eu teria até ajudado a minha mãe, né, que chegou a falecer com câncer. E, assim, diversas coisas que aconteceram poderiam ter sido diferentes se eu tivesse aceitado o chamado para despertar, tá? Então, estudem. Beijo, tchau.